Aproxima-se o fim da janela partidária. Estamos a uma semana de expirar o prazo para que políticos com mandato troquem de partido sem perder o mandato. Daqui a uma semana também termina o prazo para que candidatos que desejem disputar as eleições de 2022 filiem-se ao partido. Na legislação brasileira não há candidatura sem partido e a lei eleitoral é muito clara, então a pessoa tem que filiar-se a um partido 6 meses antes das eleições. Talvez por isso é que nos últimos dias tem recrudescido a movimentação entre os políticos no estado do Tocantins. O ex-governador Marcelo Miranda, por exemplo, esteve ontem em Brasília e, como apurei junto à dirigência do PMDB no estado, do MDB no estado, teria conversado com o presidente, teria ido para conversar com o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo. O Marcelo Miranda, nos últimos dias, tem mantido conversações, segundo apurei com dirigentes da executiva do MDB, mantido conversações com o Ronaldo Dimas, que é o candidato que deve filiar-se ao PL, ao governo do estado, do grupo do senador Eduardo Gomes, que é também filiado ao MDB. A engenharia política, planejada inicialmente, é que Dimas filiaria-se ao MDB e sairia candidato a governador pelo MDB, de Marcelo Miranda. Em troca, o grupo de Ronaldo Dimas e Eduardo Gomes garantiriam colégios eleitorais para que a deputada Dulce Miranda tivesse uma reeleição na Câmara dos Deputados. Então, são acordos políticos normais, né, que se permite nas democracias. Só que rifaria esse acordo, evidentemente, a uma possível candidatura do governador Marcelo Miranda ao governo do Estado ou ao Senado. Então, Marcelo seria aí, se sacrificaria para a eleição da deputada Dulce Miranda, que é sua esposa. Esse acordo de Dimas filiar-se ao MDB, do ponto de vista partidário do grupo, é uma soma negativa, porque o Dimas poderia ser candidato pelo PL, onde ele já disse há 2 semanas que vai se filiar, esteve inclusive com Jair Bolsonaro aqui nas inaugurações dessa semana, e lá em Brasília com a cúpula do PL decidindo pela sua filiação ao partido. Então, ele saindo do PL, indo para o MDB, certamente recairia a Eduardo Gomes um impulso para que deixasse o MDB e fosse para o PL, ou seja, para comandar os dois, controlando os dois partidos. Mais uma vez, soma zero, porque se permanecesse no mesmo lugar, continuariam liderando os dois partidos, tanto Dimas no PL como Eduardo no MDB, que apesar de ele não ser oficialmente o presidente regional do MDB, que é Marcelo Miranda, em termos de poder político, o Eduardo é certamente a maior liderança do partido no Estado, não é? É líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, controla aí com o seu poder político, tem ascendência com o seu poder político sobre ministérios, sobre empresas federais, que têm recursos e orçamentos para distribuir aos estados. Então, poder político, sem falar na quantidade de votos que ele obteve para senador. Então, poder político e eleitoral, musculatura política, o senador Eduardo Gomes dá, nesse momento, representatividade maior ao MDB, que é oficialmente comandado por Marcelo. Essas movimentações aí do grupo de Eduardo Gomes, que termina fortalecendo essa chapa deles aí, que já tem, a priori, Dimas e a deputada Doriana Seabra como candidata ao Senado, faltando aí definir o vice-governador, ela sai fortalecida com a entrada do MDB. O MDB, tradicionalmente, tem 30% dos votos do Estado. E o Marcelo Miranda, apesar de todos esses problemas que ele teve aí, de 2 cassações, parece que na população não ficou contaminada essa imagem dele. Apesar dessas cassações, de ter sido preso, a população do Estado, grande parte da população do Estado, ainda tem esse apego a Marcelo Miranda, quase que uma dívida impagável com Marcelo Miranda, como teve e tem, parece, com Siqueira Campos. Então, termina sendo fortalecida essa chapa, não é? Agora, essa reação dessa chapa de Gomes e Dimas, ela vem a propósito das movimentações do Palácio Paraguai, evidentemente. O governador Vanderlei Barbosa, na segunda-feira, conforme você vê em vídeo a seguir aí, vídeo que esse blog teve acesso, e que apesar das assessorias do governador não ter confirmado a declaração dele, mas está aí no vídeo, você vê aí,
O governador declarou a senadora Cátia Abreu como a sua candidata a Senado nas eleições deste ano. Então ele foi muito claro, muito explícito, ou seja, o Vanderlei praticamente definiu sua chapa majoritária, né? Faltando aí só o vice. E esse vice estaria aí mais propenso, o governador, a escolher o empresário Edson Tabocão, que chegou agora aí, mas já está na janelinha. O Edson Tabocão é um grande empresário que foi lançado, inclusive, há 2 anos pelo senador Irajá Abreu, candidato ao governo do estado, pelo PSD. Então aí essa chapa de Vanderlei aí seria também uma chapa forte, porque teria o Vanderlei, governador do estado, com a máquina nas mãos, a senadora Cátia Abreu, uma líder que foi ministra da Agricultura, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e sem problema de desvio de recursos públicos. E do outro lado, o Eduardo Gomes, que é líder de Bolsonaro no Congresso, um grande líder aí, que saiu das urnas aí com uma votação estupenda para Senado, né, depois de ter perdido por poucos votos para a mesma senadora Cátia Abreu em 2014. Então, é uma chapa muito forte. A Doriana Seabra, que assumiu aí a presidência do União Brasil Estadual e é líder aí do União Brasil em termos de país. Então, é uma chapa muito forte. Então, as duas, a chapa de Vanderlei com a chapa de Eduardo, são chapas muito fortes. Agora, a dúvida que fica é no PT. A chapa do PT, ela, no momento, só tem um candidato colocado, que é o deputado estadual Paulo Mourão, cabeça de chapa como governador. Não há definição ainda de vice nem de Senado. Corria por fora aí o PSB do ex-prefeito Carlos Amasta. Carlos Amasta tem tido um comportamento muito errático nos últimos dias e tentou, inclusive, como se sabe nos bastidores, emplacar na chapa de Vanderlei o empresário Oswaldo Estival como candidato a vice. Mas Oswaldo Estival concorre nesse momento nessa chapa de Vanderlei com o Edson Tabocão, que tem o apoio do Irajá Abreu, ou seja, então o Vanderlei, para escolher Senado, a candidato a vice, ele vai ter que optar entre 2 senadores, que seria Cátia e Irajá, a força de 2 senadores, Cátia e Irajá, que defendem automaticamente o Edson Tabocão, e Carlos Amasta com o Oswaldo Estival. Então, é uma fórmula aí que o Vanderlei terá que decifrar para chegar a uma conclusão, né? E com influência, evidentemente, na chapa do PT, porque se o PSB for com o Vanderlei, o PSB não vai com o PT, não é verdade? Aliás, em nível nacional, o PSB negou, não aceitou, não concordou em compor uma federação de partidos com o PT, o que obrigaria o Amasta aqui a seguir o Paulo Mourão. De fato, o fato é que Paulo Mourão hoje corre sozinho, e pode, inclusive, disputar essa eleição com uma chapa orgânica, ideológica, não é? Tendo como princípio a oposição ao governo Jair Bolsonaro, que tem no estado agora, Bolsonaro, 2 chapas, dividindo o mesmo nicho de mercado de votos bolsonarista e daqueles conservadores, mesmo não sendo bolsonaristas. Então, a eleição este ano promete ser quente e tudo indica que com 3 chapas, todas as 3 com condições de sair-se vencedora em outubro deste ano. Confira aí, na sequência, o áudio, o vídeo do Vanderlei Barbosa, nomeando a senadora Cátia Abreu como sua candidata ao Senado, mas sem antes, eu quero informar para você que a senadora, inclusive, já de posse desse mandato, entre aspas, de Vanderlei, já tentou aí conversar com a prefeita Cíntia Ribeiro para levá-la para a base de Vanderlei Barbosa. Uma situação muito complicada, porque o próprio Vanderlei que construiu essa situação de atrito com Cíntia Ribeiro lá na eleição de 2020. A eleição é eleição, evidentemente, mas houve atritos muito fortes, porque o Vanderlei tinha o seu próprio candidato a prefeito, que era o deputado Eli Borges, né? Além do mais, o Vanderlei, foi de Vanderlei o impulso para que a Janaína Valcade fosse eleita presidente da Câmara Municipal de Palmas, contra, inclusive, o interesse do irmão de Vanderlei, o Marilon Barbosa, que era presidente da Câmara e tinha condições legais, legítimas e políticas para se reeleger presidente daquela Câmara. O Vanderlei conseguiu retirar o Marilon da jogada de ser candidato a presidente da Câmara para colocar a Janaína Valcade, que está sendo, desde sempre, uma ponta de lança contra a administração de Cíntia Ribeiro. Então, essa é uma situação, uma conversação entre Vanderlei e Cíntia que deve ser feita pelos dois, até porque os assessores tanto de Vanderlei como de Cíntia Ribeiro já andaram fazendo tratativas aí em dezembro passado,
e na questão institucional e política, sendo que a prefeita limitou-se a dizer a Wanderlei que não tinha nada contra ele, apoiaria institucionalmente e que iriam conversar sobre a questão político-partidária e eleitoral. E isso não se deu até agora. Então, a ida de Cátia Abreu. A Cíntia pode representar uma bandeira branca de Wanderlei, mas para funcionar mesmo, evidentemente, que vai depender de uma conversa direta de Wanderlei com Cíntia. Aliás, Cíntia, nesse caso, está a cavaleiro, porque, por outro lado, ela ainda ressente daqueles bastidores políticos, da tentativa de vereadores na Câmara de Palmas de provocar o impeachment da prefeita. Então, Cíntia foi levada a entender naquela época que essa movimentação dos vereadores tinha a mão do senador Eduardo Gomes e do vice, que é irmão do senador. Nada ficou comprovado disso, mas o veneno político da época, dos bastidores políticos, terminou fazendo com que esse sentimento ficasse aí no ar. E isso, certamente, ainda não foi debelado totalmente, ainda que a prefeita Cíntia Ribeiro esteja hoje, como sempre esteve, mais próxima de Eduardo Gomes do que do governador Wanderlei Barbosa. Mas política é política. Confira aí o vídeo da declaração de Wanderlei na residência da senadora Cátia Abreu, nominando-a como a candidata na chapa majoritária ao Senado em outubro. Essa semana será toda de trabalho, senadora, eu, junto com a senhora, junto com o Irajá, junto com os demais partidos, parceiros, para que a gente possa construir dentro de cada um desses partidos candidaturas a deputado federal, candidaturas a deputado estadual. Senadora é a senadora Cátia Abreu, é a nossa candidata.
Essa semana será toda de trabalho, senadora, eu junto com a senhora, junto com o Irajá, junto com os demais partidos, parceiros, para que a gente possa construir dentro de cada um desses partidos candidaturas a deputado federal, candidaturas a deputado estadual. Senadora, é a senadora Cátia Abreu, é a nossa candidata.